Boa noite, apaixonados por viagens. Estou aqui mais uma vez para ajudar vocês a fazer uma viagem internacional, primeira viagem internacional gastando menos. E eu já vou aproveitar aqui para convidar vocês para a Masterclass que eu vou fazer na próxima quarta-feira, que a gente vai falar sobre isso, né? Como conquistar o primeiro carimbo no passaporte. Boa noite! E o link tá lá na minha bio para esse evento. Oi, pessoal! Boa noite, sejam muito bem-vindos. Que a gente vai falar sobre planejamento financeiro para você fazer sua primeira viagem internacional. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo com a Lívia. A Lívia entende muito de educação financeira e ela vai ajudar a gente aí com várias dicas para a gente começar o planejamento da nossa viagem. Eu acho que a Lívia até já entrou aqui. Deixa eu achar a Lívia, que vai conversar com a gente sobre planejamento financeiro. Lívia. Lívia, se você quiser me pedir aqui para poder participar do ao vivo, você consegue pedir aí? Oi, pessoal, boa noite. Muitas pessoas acham que viajar para o exterior é muito caro, que é difícil, né? Então hoje a gente vai desmistificar todos esses receios que as pessoas têm sobre a primeira viagem internacional e sobre os gastos. Vamos lá. Isso aí, Lívia. Tudo bem? Boa noite. Ei, Sara, tudo jóia? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda. Eu esqueci aqui meu fone. Eu vou ver onde que ele está aqui, que eu acho que você imita bem. Achei. Peraí, só um minutinho. Ei, Marcela, ei, Ruth. Achei aqui, ó. Eu acho que fica melhor, porque aqui dá um ecozinho, sabe? E aí fica mais confortável pra gente conversar. Tá tudo bem? Tudo jóia, você tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo super bem. Será que eu ponho fone também? Mas se a gente vê que vai precisar, a gente te avisa. Pode ser? Ei, João, ei, Henrique. Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos para esse bate-papo aqui, que vai ser muito interessante. Como eu estava falando, Lívia, é que meu objetivo é ajudar as pessoas a fazerem a primeira viagem internacional, gastando menos. Inclusive, já fiz uma propaganda aqui do evento que eu vou fazer na próxima semana, que é uma Masterclass sobre esse tema. E aí o link está lá na bio, quem quiser se inscrever, porque eu vou dar mais dicas sobre esse tema. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que essa é uma dúvida de muitas pessoas, um receio de muitas pessoas, que é a questão do planejamento financeiro para essas viagens, né, internacionais. Eu ouço muito, Lívia, você deve ouvir também, eu ouço muito assim, que uma viagem internacional é muito cara. Tem gente que fala assim, isso não é pro meu bico, eu não dou conta de fazer uma viagem internacional, que eu nunca vou ter dinheiro para fazer uma viagem internacional. E assim, acaba que vira uma crença limitante, porque a gente pode, sim, realizar esses sonhos com bom planejamento, não é isso, Lívia? Exatamente. E mais importante do que um bom planejamento, Sara, é as pessoas entenderem que existe um monte de destino que é mais barato viajar para fora do que viajar dentro do Brasil. Exatamente. Precisa ser feito o quê? Uma pesquisa para descobrir esses lugares. Vamos começar, eu esqueci de falar. Conta um pouquinho para o pessoal quem que é a Lívia, qual que é seu trabalho, né? Qual que é seu objetivo também no Instagram, para todo mundo te conhecer. Então, eu sou formada em administração e formada pelo IBMEC no curso de análise de investimentos e private bank. E aí, estudando sobre investimento, eu percebi que, além das pessoas não terem conhecimento sobre as possibilidades que o investimento te traz, elas não têm muita noção de educação financeira, de controle e planejamento. E aí eu resolvi compartilhar um pouco do meu conhecimento com elas. Porque faz muita diferença
faz muita diferença na vida, não só no quesito investimento, mas mudar a forma de pensar e sempre buscar novas opções, novas oportunidades em todas as áreas da vida. Exatamente, realização de sonhos, né? Um bom planejamento Exatamente. financeiro ajuda a pessoa a realizar um sonho. Pode ser a viagem, pode ser outra coisa, né? Comprar, às vezes, um bem material, né? Mas a gente não vê que o brasileiro não tem muito essa cultura, né? A gente precisa Não, desenvolver isso mais nas pessoas, né? exatamente. Exatamente. As pessoas pensam, elas pensam que. Mas o que acontece também, Sara? O Brasil não é nem só cultural essa questão de não saber se planejar financeiramente. O Brasil vem de um histórico de inflações altas, juros altos, e as pessoas ficavam, tipo assim, ganhava para sobreviver, né? Agora, com o tempo que as coisas foram melhorando, teve uma redução boa dos juros aí no mercado e as pessoas começaram a ganhar um pouquinho mais, né? Isso aí proporcionou a pessoa querer viver experiências, né? Eu estava vendo Exatamente. agora há pouco eu estava relembrando um livro que eu já li, que eu gostei demais, não sei se você já leu, que é esse aqui do Gustavo Cerbasi, Adoro ele. chama A Riqueza de uma Vida Simples. Eu gosto muito desse livro e às vezes eu volto nesse livro para ler algumas coisas. E tem uma frase aqui que eu acho que é muito interessante, que fala assim: a vontade de ter e de ostentar posses está sendo rapidamente substituída pela vontade de viver e compartilhar experiências. O Aham. ter está sendo substituído pelo Pelo ser. ser. Aham, exatamente. Eu achei isso interessante porque as pessoas hoje elas estão buscando mais experiências, né? Mais qualidade de vida do que antes. E as viagens, né, são parte dessas experiências que transformam a vida das pessoas, né? Então, por isso que a gente precisa realmente se planejar, né, para viver essas experiências, não é mesmo, Lívia? Com certeza. Ó, viagem traz diversidade cultural para a vida da gente. Muda a forma de ver. A gente sai daquele nosso mundinho, só aquele nosso mundo, só aquilo que a gente conhece. E assim, abre várias possibilidades, né? E lembrando, Exatamente. gente, viagem não é investimento. Viagem é experiência de vida. É muito É. importante, é tão importante quanto. Mas as pessoas acham, vou fazer um investimento, vou fazer uma viagem. Viagem não é investimento. É bom saber para as pessoas entenderem bem sobre isso, né? Aham. Agora, você me falou uma coisa interessante que eu acho que a gente podia começar por ela. Você falou que a gente está entrando agora num cenário que é muito favorável a gente juntar um recurso para poder viajar. Explique para nós essa questão. Ó, o que Você falou dos acontece? juros, né? Do momento agora que a gente vai entrar econômico, que favorece a gente juntar um dinheiro para viajar, né? Economizar para poder viajar. O que acontece? O Brasil agora está entrando num cenário de alta de juros. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo a gente acompanham, mas já teve, essa semana passada teve aumento da taxa Selic, e a taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Cada país tem a sua taxa básica de juros, a nossa é a Selic. Quando os juros, a taxa de juros aumenta, o retorno que você tem nos investimentos de renda fixa, que são investimentos seguros, aumenta também. Então, você fica com várias opções de investimento que te pagam 4, 5, dependendo do período que o seu dinheiro vai ficar lá. Porque quando você investe, você empresta dinheiro para alguém fazer alguma coisa com aquele dinheiro, que normalmente é banco, empresas e para o próprio governo. E aí ele te paga uma taxa para poder usar seu dinheiro. Igual quando você pega dinheiro emprestado no banco, é a mesma coisa. E com o cenário de alta de juros, o retorno desses investimentos que são seguros aumenta também. Ah, então isso é legal, por exemplo, a pessoa que está planejando viajar, que quer começar a guardar um pouco de dinheiro para viajar, então é um momento super propício. Super, super. Tem vários investimentos
Por exemplo, o tesouro pós-fixado, ele é baseado no IPCA, que é a inflação, mais algum prêmio. Então, o seu retorno vai ser real. Vai ser a inflação, por exemplo, a inflação hoje está 8%. O banco não, a instituição que você fizer o seu investimento, ele vai te pagar esses 8% mais alguma coisa. Tem investimento, tem instituição que paga até 8% a mais do que a inflação. Olha, então, já é uma notícia boa para quem está querendo viajar aí, né? E eu estava vendo hoje, vários países já estão liberando também as fronteiras, então parece que está tudo convergindo para a gente realmente trabalhar o planejamento de viagem agora, né? Mas você me falou uma coisa que eu achei muito relevante, que é a importância também da pessoa ter uma reserva de emergência, porque às vezes ela vai juntando um dinheiro ali para viajar, mas acontece às vezes uma emergência, né, um imprevisto na vida dela, e aí ela vai direto lá no dinheiro que ela guardou para poder viajar, né? Então, fala um pouquinho para o pessoal dessa questão da reserva de emergência. Eu particularmente não gosto muito desse nome, não, sabe, Sara? Porque eu acredito muito que o que a gente pensa influencia muito nas coisas que a gente atrai. Eu gosto mais de reserva. Eu gosto mais de dar o nome de reserva de oportunidade. Porque se você pensa assim, eu vou fazer uma reserva de emergência, eu tô atraindo alguma emergência. Já reparou quando você começa a juntar um dinheirinho, o carro estraga, o cachorro fica doente, sabe? Então eu gosto de trocar o nome. Eu gosto de dar o nome de reserva de oportunidade. Quando você não tem essa reserva, se você começa a fazer uma caixinha, aí a Marcela tá concordando comigo, é bem assim, ó. Acontece tudo, é a lei de Murphy, né? Exatamente. Se você começa a fazer o seu caixa de viagem, que é muito importante, e você não tem uma outra reservinha de emergência, aconteceu alguma coisa, você vai direto aonde? No dinheiro da viagem. E você vai acabar prorrogando cada vez mais esse sonho. E eu vejo assim que muitas pessoas acham também assim, elas pensam, eu vou fazer aquela viagem dos meus sonhos quando eu receber um aumento lá no meu emprego, ou quando eu ganhar na loteria, ou se acontecer tal coisa. Então a pessoa fica sempre no campo do se, né? E aí ela não tira aquilo do papel, porque tudo tem que começar por aquela meta de viagem, né? No caso aqui a gente está falando de viagem, tem que começar pelo sonho, não é isso? Se você ficar só sonhando, só no campo do imaginário e colocando sempre o si na frente, não vai acontecer, gente. Não vai. Você tem que ir com a cara e com a coragem e visualizar as coisas. Se imagine no lugar, se sinta lá, sabe? Visualize tudo o que você quer fazer. Não fica só se você ficar esperando o se para fazer alguma coisa, você não vai viver nada. Exatamente. Você vai deixar tudo para depois, e esse depois não vai chegar, porque aquilo que você quer não se torna uma prioridade para você. E uma coisa assim que a gente descobriu, a gente já sabia, mas que ficou muito intenso agora durante essa pandemia, é a questão da brevidade na vida também, né? Porque o que você deixa para depois, você nem sabe se você vai viver aquilo. Então, eu acho que essa situação que a gente está vivendo hoje está demonstrando isso para a gente, que a gente precisa planejar a realização dos nossos sonhos. Porque pode acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Na nossa vida. Então, realmente, a gente precisa. E qual que seria esse passo a passo? Né? Qual que seria aí o primeiro ponto depois de ter esse sonho, né? O que você acha que a gente teria que fazer na sequência aí para dar um pontapé aí nesse planejamento? A primeira coisa é, assim, se a pessoa fala assim, meu sonho é fazer uma viagem internacional. Nosso tema é esse, né? Por isso que eu vou usar isso como exemplo. Meu sonho é fazer uma viagem internacional. Tá, e? Fica vago, né? Não tem especificidade nenhuma, né? Fica vago. Primeiro ponto, gente. Quer fazer uma viagem internacional? Legal.
defina o lugar. Quero ir para a Itália, quero ir para o Chile. Quando você define o destino, você vai ter base para conseguir programar, organizar, planejar o resto. Tá, vou para o Chile. Quanto que custa uma passagem de avião para o Chile? Quanto que custa a hospedagem? Quanto que tá, qual que tá a conversão? Quantos reais? Quantos? Eu nem sei qual que é a moeda lá do Chile. Se alguém souber, me fala aí, gente. Hã? Peso? Peso chileno. Quantos pesos chilenos que eu compro com X reais? Você já consegue deixar a coisa mais palpável. Aí você vai conseguir. Tá, quanto... Tá, a passagem de avião custa X, a hospedagem custa Y, eu ganho tanto, dá para eu guardar tanto por mês para eu poder investir nesse sonho. Quanto tempo que eu vou precisar juntar o dinheiro? E quando você começa a concretizar, a tornar aquilo palpável, você faz... Como que eu vou te explicar? Você faz renúncias momentâneas para conquistar aquilo mais para frente. Quando eu fui fazer minha primeira viagem para fora, nossa, ó, eu mesma fazia minha unha, porque se eu gastasse R$50 na manicure, era R$50 a menos que eu ia gastar lá, sabe? A gente começa a fazer alguns cortes, algumas renúncias momentâneas para usufruir de uma coisa melhor que vai ser mais prazeroso no futuro. Eu posso até dar meu depoimento nessa questão, que eu já tinha feito, né, várias viagens internacionais, mas o meu maior sonho era ir para a Itália, né? E aí o que acontece? É uma viagem mais dispendiosa, eu sabia que eu ia gastar mais com essa viagem, porque eu queria ficar mais tempo lá, eu queria conhecer vários lugares. Só que aí eu comecei o planejamento. A gente deve ter ficado planejando essa viagem uns 2 anos. Né? Eu fui fazendo o roteiro, né? Que é a parte que eu tenho aí mais expertise. Fui fazendo o roteiro, colocando os valores, montando a planilha de custos e sonhando. E pesquisando e sonhando, porque o planejamento, ele já dá pra gente um prazer e uma alegria que é muito legal. Então eu fiquei 2 anos... Você começa a viver a viagem antes, né? E foi tão interessante, e meu marido junto comigo, e aí eu lembro que quando eu estava lá, eu parecia que eu já conhecia a Itália, de tanto que eu já tinha visualizado, igual você falou, eu tinha visualizado, eu tinha pesquisado, eu tinha sonhado tanto com aquilo, que assim, parecia que eu estava revisitando a Itália. E o que acontece? É o que você falou. Eu montei uma planilha, coloquei o custo de tudo nessa planilha durante esse tempo e a gente fez o planejamento financeiro para essa viagem. E assim, foi tão legal que o planejamento financeiro nosso ficou tão assertivo, mas tão assertivo, que a gente praticamente não saiu do valor final que a gente tinha estipulado. E olha que a gente fez uma viagem longa, passando por vários lugares, né? Então, a gente só teve um perrengue de viagem, que eu vou te contar. Um perrengue, contar pro pessoal aqui, porque a gente conta os perrengues também, né, gente? Tava tudo na planilha, bonitinho, a gente seguindo dia a dia, tudo beleza. E aí a gente foi, lá em Veneza, a gente saiu uma noite para dar uma volta, a gente já tinha até comido, sabe, Lívia? E aí, chegando perto do hotel, um garçom de um restaurante chamou a gente para poder experimentar lá o restaurante e tal. Eu lembro que a gente não estava com fome, porque a gente já tinha comido, só que a gente estava em Veneza, a gente queria viver novas experiências. E aí a gente pensou assim, vamos sentar ali naquele restaurante, a gente come uma coisinha, toma um vinho e tal, né? Gente, vocês não acreditam o que aconteceu nesse restaurante. Isso parece que é uma pegadinha lá de alguns lugares. Eles colocam o preço do prato, a gente olhou o cardápio que estava fixado lá na porta e tinha o preço dos pratos. Só que o preço era a cada 100 gramas. Não era o preço do prato completo. Então, por exemplo, a gente pediu uma massa. Eu achava que o preço da massa era aquela que estava no cardápio, que normalmente é assim, né? Só que não, era a cada 100 gramas.
E aí a gente achou o preço muito atrativo. E aí a gente pediu o que tinha mais gostoso lá no cardápio, né? A gente pediu uma massa com frutos do mar e tal. Só que depois que você come aquilo, nós comemos, tomamos vinho, e o pessoal tratando a gente assim como príncipe e princesa, e a gente não estava entendendo nada. E a gente falou, gente, o tratamento desse pessoal aqui é incrível nesse restaurante. Excelente, vou indicar para todo mundo. E a gente comendo e achando assim que tava beleza. Aí, num dado momento, eu falei, gente, tem uma coisa errada nessa história. Esse tratamento que a gente está recebendo aqui não tá normal. Gente, vocês não acreditam. A hora que veio a conta, nós quase caímos duros. Por quê? O valor do prato não tinha jeito de saber mais, a gente já tinha comido. E eles pesam lá dentro, né? Eles pesavam lá dentro. Então, deu muito mais do que o preço que a gente calculava, deu assim, umas 4 vezes mais. Para vocês terem uma ideia, correspondia mais ou menos hoje a R$1.000 o nosso jantar. Uau! E aí, R$1.000 mais ou menos, se fosse hoje, né? E aí a gente quase caiu duro, porque quebrou todo o nosso planejamento da viagem de bobeira, né? Porque, na verdade, nem estava nos planos aquele restaurante ali. A gente entrou porque a gente estava curtindo ali o momento da viagem. Então, foi esse momento que quebrou o nosso planejamento financeiro, mas a viagem inteira ficou dentro do planejamento financeiro que a gente fez e eu descobri que isso é possível. É só não ter um merengue desse. Só de não dar esse tipo de manota, assim, de às vezes entrar num lugar e não ficar esperto, né? Porque tem isso no mundo inteiro. Mas assim, quando a gente faz, né, um planejamento certinho, a gente levanta esse custo todo antes, a gente vai muito mais tranquilo, porque a gente também não está fazendo dívida, né? A gente já calculou antes, porque tem gente que compra uma viagem também, divide lá, perder de vista. E aí depois ela chega da viagem e tá com aquela dívida. E tem muita gente que faz as coisas por impulso, né? Eu quero viajar, depois eu vejo como que eu vou pagar. Isso é muito comum. Tenho exemplos, assim, de pessoas próximas. Uma amiga minha mesmo que trabalha comigo no final do ano, tirou férias, eu quero, porque quero viajar para a praia. Foi para a praia, passou tudo no cartão e depois teve que fazer empréstimo para poder pagar o cartão. Não recomendo isso para ninguém, hein, gente? O pessoal tá falando aqui. Inteligência financeira. A Daiane falou assim: eu ia pedir para lavar os pratos. Ou, sinceramente. Eu também ia. E eu ainda ia pedir eles para embrulhar para presente os pratos. E aí, o que acontece? No dia seguinte, a gente teve que começar a reequilibrar as contas todas da viagem, porque realmente foi muito fora, né, do que porque a gente já tinha gastado o dinheiro do dia, né? Foi um extra. Exato. O orçamento do dia já tinha ido. Não, já tinha ido. A gente era para só dormir depois, né? Naquele dia só faltava ir dormir. Então, realmente, assim, a gente precisa fazer um bom planejamento e ficar de olho. Aí você falou, né, da gente escolher bem o lugar, né, para a gente ter esse levantamento dos custos, né, da nossa viagem. E aí, o que mais que a gente pode fazer? Quando eu vou viajar, eu estabeleço um valor X para eu poder gastar por dia. É um orçamento que cabe dentro do meu bolso. O que acontece? Se você não faz isso, tudo que você vê, você vai querer comprar. E fora que depois você vai pagar a taxa de mala, de excesso de bagagem, vai ter que pagar a mala a mais, aí você vai gastar mais ainda. Nossa, isso que você falou me deixa muito triste, porque a primeira vez que eu viajei para fora, a gente podia voltar com 2 malas de 32 quilos. Gente, era um sonho. Existe isso mais? Não. Agora, não existe mais. Exatamente. Agora são 2 de 22 quilos. 22 quilos e tem passagens hoje que nem tem a bagagem, que você tem que comprar bagagem extra. E uma coisa também que é relevante dentro disso é que, vamos supor, você vai fazer uma viagem que você vai otimizar mais a viagem. Por exemplo, você vai para a Europa e você vai mudar de um país para o outro. Vamos supor que você vai para Portugal, que é um destino queridinho dos brasileiros. E aí você fala assim, eu quero aproveitar, já que eu vou atravessar o oceano, meu marido fala muito isso, já que a gente vai atravessar o oceano, vamos então aproveitar e ir na Espanha, para a gente conhecer Madrid, Barcelona e tal.
E aí você pode pegar um voo numa companhia aérea de baixo custo dentro lá da Europa, que isso tem muito, né? E é muito barata a passagem. Só que não tem bagagem. Então você tem que estar você tem que viajar leve com a para bagagem você de mão. não. O ideal é viajar com a bagagem de mão, porque você vai ter mobilidade e você vai gastar muito menos para transitar fora do país. Exatamente. Gente, mala de mão, assim, tem como você montar 8 looks diferentes, trocando só a peça de cima ou a peça de baixo, colocando um lenço. Fica muito, é muito versátil. Se você organizar direitinho, até a mala isso funciona. E economia também na viagem. Isso aí também, gente, é planejamento financeiro da viagem. Você planejar o tanto de roupa que você vai levar, o tanto de lembrancinha que você vai comprar. Quando eu comecei a viajar, eu comprava lembrancinha, eu fazia lista das pessoas que eu ia trazer lembrancinha. Às vezes, assim, ficava uma lista de 2 folhas. Vou trazer fulano, ciclano, beltrano. Hoje, assim, gente, sinto muito, mas eu não trago mais. Por exemplo, quando eu viajei a primeira vez, eu paguei R$2,30 no dólar. Nossa, Deus. Hoje tá R$5. Como que traz lembrancinha para geral com dólar R$5? Eu normalmente agora trago a lembrancinha para quem cuida dos meus cachorros. Porque aí é um agradecimento, um presente. Mas até nisso a gente tem que pensar, né, Lívia? Coisas assim que na viagem que às vezes a gente fica empolgada e quer gastar, ou às vezes traz um monte de coisa para casa que você não sabe nem onde que vai pôr, né? Tudo isso onera no preço da sua viagem. Isso também é planejamento financeiro, né? Planejamento financeiro e usar a inteligência e a razão e não a emoção. Eu sei que quando a gente viaja fora, quando a gente viaja para fora, a gente quer agradar todo mundo na volta. Quer trazer lembrancinha para mãe, pai, tio, papagaio, periquito, para todo mundo. Se você tem uma condição, é massa. Mas às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa com medo de desagradar as pessoas. Gente, corta isso da vida de vocês. Vocês não vão agradar nunca todo mundo. Nunca. E compra por impulso, igual a Miriam tá falando, né? Às vezes a pessoa... Eu já fui muito essa pessoa e eu acho que às vezes eu até escorrego nisso, porque às vezes a gente vê coisa tão bonita, só que você nem sabe o que vai fazer com aquilo, mas você fala, não, eu não sei se eu vou voltar aqui, então eu tenho que levar, porque imagina eu ter que viajar isso tudo de novo, mas aquilo às vezes não vai fazer diferença nenhuma, né? E vai onerar na sua viagem. Aí é onde que as pessoas começam a pensar que viajar para o exterior é caro, que é muito dinheiro, porque, gente, lá é tudo em outra moeda, principalmente quando você vai para um país que tem uma moeda forte, né, que é, por exemplo, o euro, a libra, o dólar, então tudo ali é multiplicado por 5, por 6, né, então a gente precisa, cada despesa faz a diferença, né? Faz muita diferença, muita diferença. Agora, Olivia, vamos voltar lá no raciocínio de que a gente definiu o lugar que a gente quer fazer a nossa primeira viagem internacional e a gente já tem mais ou menos um valor aí que a gente pode gastar, né? A gente estipulou lá, pesquisou e a gente acha que vai gastar um valor X. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para otimizar, né, as nossas finanças ali, os nossos gastos, para a gente conseguir realizar esse sonho? Você falou de umas coisas interessantes, que às vezes a gente não presta atenção no dia a dia, que a gente continua gastando. Olha, tem algumas coisas que dá para fazer. Eu, por exemplo, tô há 4 meses para cancelar a minha assinatura no Extreme de filme da Disney. Eu fiz a assinatura para assistir um filme e já tem 4 meses. Já e não assistiu? Não, assisti um filme, mas não tem mais nada lá pagando assinatura. Não tem mais nada lá que eu queira ver, sabe? Tá? Eu tô só pagando e não tô usando. Como começar a economia? Cortando gasto desnecessário. Tipo, cortando assinaturas que você não usa. Entrando em contato com a sua operadora de telefone. Gente, vocês não sabem como isso dá resultado. Porque o que acontece? Mesmo. A maioria das operadoras não é só de telefone, não. É internet. Muitas operadoras, o que elas fazem? Para atrair o cliente, elas fazem umas promoções maravilhosas.
depois que você é cliente, ela não tem aquela cultura de pós-venda para te manter como cliente. Então, tem reajuste. Liga falando que vai cancelar. Ela te dá um desconto na hora. É, verdade. E Anuidade de cartão também é assim, que aí você liga, né, e fala, não, tá, essa anuidade está cara. Às vezes você ganha até isenção de anuidades, né? exatamente, exatamente. Outra coisa, gente, buscar renda extra. Isso é muito legal e vai conseguir antecipar a sua viagem. Se você tiver usando, por exemplo, se você estiver calculando o custo da sua viagem baseado só com as pessoas que são CLT, por exemplo, tem um salário fixo lá todo mês. Ah, tá. Meu custo de vida é X e eu vou precisar de Y para viajar. Eu vou ter que juntar o dinheiro por 2 anos. Se você arranja uma renda extra, você pode, em vez de você precisar de 2 anos, você usar 1 ano só para juntar o dinheiro para você viajar. E às vezes você consegue até aumentar o seu orçamento com a renda extra. Aqui está perguntando quanto tempo, né? Eu sempre faço esse planejamento de viagem, assim, quando é para o exterior, mais ou menos 1 ano antes. Por quê? Para a gente já, pelo menos 1 ano, né, antes, dependendo do destino, porque aí você consegue começar a acompanhar o preço do hotel, das passagens aéreas, para você fazer a melhor escolha no momento certo. Já aconteceu de eu comprar passagem aérea de viagem internacional com 1 ano de antecedência, né? Então, assim, é importante a gente fazer isso com antecedência, né? Por isso que eu falo, agora é a hora de planejar as próximas viagens, porque a gente ainda tem aí um final de ano que ainda vai ter restrições de viagem, que ainda muitas fronteiras ainda estarão fechadas. Então, nós vamos planejar agora, né? Agora para o segundo semestre, para a gente viajar no ano que vem. Eu estou com uma viagem planejada para o ano que vem. Mas assim, a gente já vai construindo e desenhando tudo. Ô Miriam, eu acho que depende muito do seu orçamento mesmo e para onde você quer ir. O mínimo que eu acho também viável é 1 ano, porque quando você compra passagem aérea e hospedagem com antecedência, você paga muito mais barato. Nossa, né? Deus, eu fiz uma live falando de hospedagem. Foi hoje, gente, eu tô fazendo tanta live que eu tô ficando perdida. Eu fiz uma live hoje de manhã, tá lá salva no meu feed falando de hospedagem. Eu já tô confundindo. E eu falei muito disso, porque quando você olha com antecedência, eu tenho muita experiência com isso. Gente, às vezes você paga metade do valor da hospedagem. Quando você deixa para a última hora, lasca tudo. Então você tem que. E sabe uma dica? Eu já vou entrar um pouco essa questão da hospedagem. Você reserva naqueles sites que você pode fazer cancelamento gratuito. Você já deixa reservado ali uma hospedagem barata que você achou. E aí dá tempo de você pesquisar outras. Eu faço muito isso. Exatamente. E tem um site de promoção, não sei se é site aplicativo, eu esqueci agora, é site mesmo, que chama Passagens Incríveis, gente. Tem passagens imperdíveis também, né? É isso, passagens imperdíveis. Você faz o cadastro lá para o destino que você está querendo e quando aparecer alguma promoção legal, eles te mandam. E o preço é maravilhoso. Tem muitos aplicativos de passagem aérea que você já coloca alerta. Você coloca lá, o Skyscanner é assim. Você coloca lá várias opções de dia de ida e de volta, porque às vezes você não tem certeza do dia que você vai, né? Então você põe lá 4 opções de ida, 4 de volta. E aí ele vai fazendo as combinações das promoções e vai te mandando alerta de promoções. Então isso ajuda a economizar muito também na passagem aérea. E a questão, eu quero só voltar um pouco nas dicas que você deu, de corte de gasto e renda extra. No corte de gastos, eu vejo que toda vez que a gente faz uma análise financeira das despesas da casa, aqui em casa a gente sempre faz, a gente descobre uma coisinha que a gente pode otimizar ou que a gente está gastando muito, né? Isso ajuda demais. E aí você pode, né? Aí você pode, às vezes, otimizar isso e criar ali aquela reserva da viagem. Exatamente. E na questão, e essa questão que você falou de renda extra, uma coisa, não sei se você concorda comigo, Lívia,
mas é o desapego também de coisas que você não usa, né? Nossa! Gente, sempre que a gente vai arrumar o guarda-roupa, sempre tem alguma coisinha ali que a gente não usa mais. Equipamentos também, né? Que às vezes a gente guarda equipamento e não usa mais, e tem gente que tem interesse naquilo, né? Então é uma forma também de você ter uma renda extra, né? Exatamente. Então, essa questão de estratégias, se a gente for analisar, a gente pode usar várias estratégias. Uma estratégia que eu uso muito para poder ajudar nessa questão das despesas da viagem é a questão das milhas, né? Eu falo que eu sou milheira mesmo, junto milhas, viajo com milhas, né? Ensino as pessoas a juntarem milhas e a transformarem em passagem aérea, transformarem em renda extra, porque isso também proporciona a pessoa realizar grandes sonhos de viagem. Essa viagem que a gente foi para a Itália, as passagens a gente trocou por milhas aéreas. Então pensa, né? E é um custo, a passagem aérea é um dos maiores custos da viagem. Da viagem. Né? Junto com a hospedagem ali. Maior. Eu acho que ganha até da hospedagem. Então, quando você consegue zerar o custo da sua passagem aérea, que eu falo que a gente tem que aprender a zerar, né? Eu já zerei várias vezes e ensino essa técnica para as pessoas. Quando você zera a passagem aérea, você pensa, gente, minha viagem internacional está muito próxima. E barata. E aí eu falo, hoje a gente consegue fazer viagens internacionais com o valor de uma viagem, de um pacote para Porto Seguro. Exatamente. Né? Eu amo Porto Seguro, eu não estou falando mal de Porto Seguro, não, porque eu já fui lá 553 vezes. Mas assim, às vezes a pessoa compra aquele pacote porque ela acha que não dá para ela fazer uma viagem diferente com aquele dinheiro. E quando ela usa a estratégia certa para economizar na viagem, ela pode, com aquele valor lá do pacote, né, para o Nordeste, ela pode conhecer outro país, né? Exatamente. Então, tem toda uma inteligência financeira, né, nisso tudo. Só uma observação, eu acho muito legal usar essa estratégia de pagar as coisas com cartão de crédito para ganhar milha. Mas isso não funciona para todo mundo, não. Não, tem que ter juízo, né? Porque senão a pessoa começa... Porque o que eu falo, ela vai passar no cartão de crédito as despesas que ela tem mesmo, que são usuais dela. Não é que ela vai usar mais o cartão para juntar a milha, porque não precisa. Quando a pessoa aprende a fazer essas jogadas, as estratégias de milha, não é isso que faz ela juntar mais milhas, porque tem outras estratégias que fazem ela multiplicar as milhas que ela tem. Então, às vezes, ela acha que tem um pouquinho lá na conta, né, do cartão, ela pode multiplicar isso nos programas de bonificação e aí já vira uma passagem aérea, né? Com 2.000 pontos, você faz um trecho nacional, né? Eu outro dia fiz uma estratégia aqui com a minha família para a gente emitir uma passagem aérea ida e volta para Lisboa, ficou em R$950, que é uma passagem hoje que é em torno de 3.500 e tal. Isso 100 milhas. A gente fez uma estratégia dessa com não tinha milha. Então, até com compra de milhas, né? Então, gente, tem estratégia para quem tem muita milha, né? Que junta muita milha. Eu junto muita milha, tenho muita milha. Agora, tem pessoas que não têm milha, mas mesmo assim, com estratégia de milha, ela reduz a passagem aérea dela em 70%, 70%, entendeu? Não, então já tem muita forma de viajar gastando menos. Não, e hoje, gente, tá muito legal, porque como a concorrência tá muito grande, por exemplo, dessas lojas, vou dar um exemplo aqui. Magazine Luiza, Americanas.com, Amazon. O que as pessoas estão fazendo para atrair o cliente? Você faz uma compra de R$1.000, elas te devolvem 10% de cashback. Tem essa técnica também do cashback. Exatamente. Isso é muito legal. E assim, você economiza horrores pesquisando as lojas que tem cashback. É muito legal. Exatamente. Tem uma coisa aqui que no livro do Cerbasi fala que eu acho muito interessante também, que é uma coisa eu acho que é diferente do que a gente tem às vezes de cultura, é de
consertar as coisas, né? Que às vezes a gente, em vez de consertar, a gente troca, Compra né? outra, Gasta mais, troca. compra outro. E uma coisa que ele deu sugestão aqui que eu achei muito legal, que é a questão de pedir emprestado. Às vezes a pessoa tem vergonha de pedir emprestado, mas às vezes, por exemplo, ela precisa de um equipamento, às vezes uma vez no ano, né? E aí, às vezes, ela acha assim, não, tem que comprar, tem que ter o meu, porque eu não posso pedir ninguém emprestado. Ele dá sugestão aqui de ter até coisas, assim, equipamentos para casa em conjunto. Por exemplo, a família tem uma determinada Cortador equipamento de que grama. precisa. Isso. Por que cada um tem que ter? Igual, por exemplo, eu moro aqui num condomínio. Cada pessoa aqui, cada casa tem que ter tudo. Ou eu posso dividir aqui com o meu vizinho, por exemplo, um equipamento que a gente usa pouco, né? É uma coisa diferente, eu achei interessante. Eu não tinha pensado nessa estratégia não, Sara. Então, assim, a gente pensar, às vezes a gente vai comprar uma coisa muito cara que a gente vai usar super pouquinho, e aí a gente pode fazer um combinado com alguém, ou comprar dividido, né? Uma pessoa de confiança, uma pessoa da sua família e tal. Ele fala disso e eu achei, assim, uma coisa bem disruptiva, mas ele fala aqui no livro que isso é uma tendência. Então aí, gente, né? É uma tendência, vamos seguir as dicas aí, é um pulo do gato, né? Que legal. A Raquel tá perguntando aqui, Lívia, qual a estratégia mais inteligente de utilizar o cartão de crédito? Raquel, se a pessoa tem controle, porque o cartão de crédito pode ser uma bênção ou uma maldição na sua vida, né? Se a pessoa tem consciência do valor que ela pode gastar, tipo, o orçamento dela tá redondinho, tipo, eu ganho R$ 1.000. A gente não pode gastar mais do que ganha, né, gente? Porque senão a gente vai entrar no limite de cheque especial, vai entrar no limite de cartão de crédito, e aí... Não vai viajar nunca, né? E aí o benefício que você poderia ter, você vai arranjar mais problema para sua cabeça. Por exemplo, eu tenho o costume, tudo que eu vou comprar, eu só passo no cartão de crédito. Eu Mas também. eu não tenho isso de extrapolar. Eu nunca compro sem saber quanto que eu já tenho para pagar no próximo mês. Porque se eu não puder comprar nesse mês, passar no crédito para ganhar as milhas e pagar a próxima fatura do cartão de crédito total, aí eu adio essa compra. Não tem milagre. Tem que ser pago. Agora, entrar na questão de pagar o mínimo do cartão e parcelar pagamento de cartão de crédito não funciona. Então, se o seu orçamento está certinho, passa tudo no crédito, gente. Ganha muita milha com isso. E vai seguindo as minhas dicas aqui que eu vou ensinar vocês a multiplicar as milhas, porque isso é incrível. Eu preciso, muito. Eu já tô aqui, isso... com urticária me coçando, porque tem 2 anos que eu não consigo viajar. Esse ano eu ia viajar, deu tudo errado. Tudo errado. Porque as fronteiras não abriram e eu tô aqui doida só juntando milha, porque ano que vem, gente, ninguém me segura. Ninguém me segura também, não. Agora tem uma pergunta só aqui COVID, da Ruth. Né, gente? Se as coisas estiverem fechadas. Não, mas se Deus quiser vai estar aberto. A Ruth perguntou se a pessoa ganha pouco, como que ela organiza essa viagem internacional dela? Como que ela organiza os recursos dela para poder conseguir fazer essa viagem internacional? Ai, meu Deus, travou. Peraí. Tá. Não, voltou. Voltou? Voltou. A Ruth, repete a pergunta, Sara, porque travou que eu não ouvi. Tá aqui, ó. Como programar uma viagem ganhando pouco? Então, vamos supor que eu não ganho muito e aí eu quero fazer uma viagem para o exterior, que é o meu sonho. Como que você orienta a pessoa a fazer esse planejamento, se ela não tem muitos recursos? Exata, ó. Vamos supor que a Ruth queira ir para Portugal, que você já citou aí, que é um país queridinho, né? Ganho pouco. Questão de prioridade, gente. Não tem outro jeito. Você não vai começar a ganhar mais do dia para a noite. O que é mais importante para você? Hoje, se organizar e mesmo ganhando pouco, separar uma parte dessa sua renda para poder fazer essa viagem, ou
gastar com outra coisa. É. É ilusão, gente. As pessoas falam assim, eu não viajo porque eu gasto pouco. Apareceu um churrasquinho para fazer, a pessoa tá fazendo um churrasquinho. E assim, às Final de vezes... semana, não todo mundo, tá? E também eu faço isso, eu acho legal. Eu adoro tomar uma cervejinha no final de semana. Adoro. Não gosto. Eu ia falar que eu adoro fazer minha unha na manicure, não gosto, não. Morro de preguiça, gente. Tô até precisando, ó. Morro de preguiça. Mas assim, é questão de prioridade. Infelizmente, a gente que ganha pouco, a gente tem que fazer escolhas. A vida é feita de escolhas. E o que a gente escolhe hoje é o que a gente vai plantar amanhã. Então, quer viajar para Portugal? Ganha pouco? Corta a cervejinha do final de semana. Não precisa de ser todo final de semana. Toma uma cervejinha uma vez por mês, né? Faz um churrasco. Espera os irmãos fazer um churrasco te convidar, entendeu? Tipo isso. E uma coisa que você falou antes que é muito interessante é o seguinte, é você já definir um valor ali por mês que você vai guardar com aquela finalidade. Tem pessoas que demoram às vezes, igual eu não falei, que às vezes a pessoa fica 2 anos, né, organizando aquela viagem. Foi assim que a gente fez quando a gente foi para a Itália. A gente ficou 2 anos se organizando financeiramente para a viagem. Só que é um sonho que já está ali delimitado. A gente já sabe que a gente vai aqui, né? É uma coisa já palpável, já está sendo organizada. Então, se você não começar, você nunca vai realizar. Então, você já define uma meta por mês, igual você falou. E não deixa também de viver os pequenos prazeres, porque senão você não vai dar conta de aguentar também, né? Ficar, às vezes, 2 anos juntando dinheiro e você não tem dinheiro para mais nada. Então, definir um valor por mês que você vai aplicar nesse sonho, né? Gente, e aí você consegue. Tem muito parque público que é muito legal. Tá estressado, quer fazer alguma coisa diferente? Em vez de ir no cinema, gastar dinheiro, vai no parque e faz um piquenique. O custo vai ser muito menor. E eu tenho certeza, são as coisas simples que trazem mais satisfação pra gente. A gente acha que a gente só vai ser feliz gastando muito, com programa caro. Não. Eu amo passear no parque. E eu não sei de onde é a maioria das pessoas. Em Belo Horizonte, onde eu moro, tem muito parque público legal. Muito legal. E sabe uma coisa que eu vejo também? Não são todas as pessoas, Lívia, mas eu vejo um consumo também muito exagerado, por exemplo, de roupa, de sapato. Eu fiquei impressionada nessa pandemia, o tanto que as pessoas estavam comprando roupa e sapato. Eu falei, gente, onde que o pessoal vai usar tanta roupa e tanto sapato? E mulher tem essa mania, né? De querer comprar uma roupa diferente todo mês e tal. Eu não tô falando que não, a gente não tem que comprar, né? Mas, às vezes, são nessas coisas, nessas compras, às vezes, por impulso, que outros sonhos vão pelo ralo. E é o que eu falo, eu não quero ser a pessoa que fica aqui no Instagram, vendo na timeline todo mundo viajando e eu em casa. Eu quero ser a pessoa que tá lá na timeline viajando. Então, o cartão... Ai, que bom, Jordane, que você conseguiu o cartão Pão de Açúcar. Que joia! Eu tô passando tudo no cartão Pão de Açúcar hoje. Hoje eu fui na padaria, comprei um bolo, passei o cartão Pão de Açúcar. Porque esse é o melhor cartão que tem para juntar pontos. Nossa, eu fico muito feliz quando alguém me conta que conseguiu o cartão. E agora tem que... Aí o que acontece? Você vai negociando a anuidade. Eu peguei o meu, já negociei já 2 vezes. Aí chega um ponto que ela zera. Mas você tem que começar a usar primeiro, né? Para o banco entender que está valendo a pena você ter o cartão. E aí a gente agora tem que fazer as técnicas de transferência no momento certo, viu, Jordane? Vou fazer um post, uma live sobre isso. Porque aí pra gente multiplicar os pontos, que aí fica melhor ainda. Esse cartão é top. Tô gostando de ver. Isso aí, parabéns. Deixa eu anotar aqui, Pão de Açúcar. Chama cartão Pão de Açúcar. Esse cartão é o queridinho das pessoas que juntam pontos, milhas. Eu acho que eu tenho um post sobre isso. Depois eu vou ver lá qualquer coisa, eu te mando. Então é isso, gente. É planejamento, gerar renda extra, definir metas, né, para o seu sonho, não deixar, né, a Deus dará. Seguir todas essas dicas aí da
da Lívia. Mais alguma dica que ficou aí para... Uma dica, gente, que eu vou fazer essa semana, que eu não tenho ainda, e assim, faz total diferença. Fazer um mural dos sonhos. Porque quando você visualiza escrever. quando você visualiza o que você quer alcançar, aquilo você fica mais. Não é que você fica mais motivado. Você vai fazendo sem nem perceber que você está fazendo. Fazer um mural dos sonhos. Pega uma cartolina, não precisa de ser nada sofisticado, não. Corta, pega uma revista, procura os lugares que você quer conhecer, corta, escreve, põe uma foto sua lá, pra você se ver no lugar. É bem legal isso. Ah, gostei. E uma coisa interessante também é você quebrar essa meta em pequenas partes, porque às vezes você acha assim, é muito grande, né? Então, por exemplo, vamos supor que você decidiu ir para Portugal. E aí você quantifica, meta tem que ser quantificada, né? Ela tem que ter número. Então você coloca lá, eu vou para Portugal em 2023, vamos supor, né? Então até lá, 2023, pelo cálculo que eu fiz aqui aproximado, eu vou gastar tantos mil. Então eu vou dividir aqui, eu preciso poupar tanto por mês para poder chegar nessa minha meta. Se eu gerar renda extra, isso pode chegar até mais depressa, igual você falou, né? Eu posso realizar meu sonho até antes. Exatamente. Então, e aí você pode, né? Ah, tá. Nesse mês aqui eu vou pesquisar sobre hotel lá. Nesse mês aqui eu vou pesquisar sobre as passagens aéreas. E aí, gente, a gente vai tirando do papel. E aí é como se fosse uma casa que a gente vai quebrando em pequenos tijolinhos. E aí a gente vai construindo, de repente, a hora que você olhar, você tá dentro do avião. Você já tá dentro do avião. Exatamente. É isso aí. A Marcela tá aqui, ela deve lembrar. A Marcela trabalhou comigo. Advogada maravilhosa, viu, gente? Se alguém precisar, ela é espetacular. Uma amiga nossa, ela estava querendo juntar uma renda extra. Agora não, porque agora eu não sei como que tá o fluxo, assim, porque a maioria das pessoas estão trabalhando home office. Mas uma amiga nossa, Denise, ela fazia salada de fruta, levava para vender no escritório e vendia tudo. Dava briga, gente. Dava briga. Todo mundo queria salada de fruta. E todo mundo tem um talento que pode aí virar uma renda extra, né? Quando a pessoa quer mesmo, ela tira, né, aquilo ali da gaveta. Eu falo de tirar o sonho da gaveta e realizar os sonhos. Então é isso, né, Lívia? Eu acho que foi um bate-papo bem legal. Tem pergunta? Eu gostei, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Raquel, sua pergunta ficou respondida? Do cartão? Deve ter ficado. Gente, foi tão legal. Gostei muito do nosso bate-papo. Se quem não segue aí a Lívia, siga a Lívia, né, para aprender mais aí sobre finanças. Eu vou aqui também ensinando sobre como gastar menos na primeira viagem internacional. Até falei no início que eu vou ter uma masterclass, que é uma aula especial na semana que vem, falando sobre estratégias. Quem quiser se inscrever, o link está lá na minha bio, que aí também vou bater um papo grande sobre esse assunto. E a gente vai aprendendo para a gente poder realizar nossos sonhos. Eu tenho um monte de sonho de viagem ainda, viu, gente? Quem acha que eu realizei todos, eu tô nem no começo, porque tem muitos países. Quando eu começo a visualizar, eu vou viajar o mundo inteiro ainda, né? Já viajei muito, mas tem muito lugar ainda para ir e voltar. Deixa eu só contar uma coisa que eu acho legal, gente, que eu faço. Isso aí! Tem uma pessoa aqui que já definiu, a Marcela já definiu que em 2023 Nova York. É isso. Perfeito, Marcela. É isso aí. Fechado. Agora você já vai começar a mentalizar e tirar tudo do papel aos poucos, montar seu planejamento. Ô, Marcela, adia esse sonho aí, deixa pra você ir em 2025, que eu vou estar morando lá. Você fica na minha casa, economiza com hospedagem. Às vezes, então, em 2023, você escolhe um outro destino e deixa o Nova York para ficar lá na casa da Lívia. É bom saber que aí também, quem sabe, eu fico lá na sua casa. Vai ser um prazer. Isso aí, o que você ia contar? Eu tenho até que montar, vou pedir ideia para as pessoas. Todo lugar que eu vou, eu compro aqueles pratinhos do lugar para eu montar uma parede com esses pratinhos. Eu já devo ter uns 60 pratinhos, gente. Só que eu nunca Olha que delícia.
Nunca Ah, não, então tem que achar. tanto viagem aqui no Brasil quanto viagem fora. Devo ter uns 60 pratinhos. Quem disse que eu penduro? Ah, não, então você tem que Tô, pendurar. tô precisando Porque pendurar meus pratinhos. Porque viagem é assim, a gente começa a ser feliz quando a gente começa a planejar, a gente é feliz durante a viagem e a gente é feliz depois toda vez que a gente lembra de cada viagem que a gente fez. Então, gente, não tem nada que dá felicidade mais duradoura do que uma viagem. Eu acho que as memórias que a viagem deixa em você, as marcas, os acontecimentos, porque acontece tanta coisa legal. Eu acho que isso é mais legal do que a viagem em si, gente. Tem Demais, vezes o que aprendizado esses 2 anos que eu fiquei sem viajar, assim, nossa, faz falta demais, né? eu ficava lembrando das viagens que eu fiz e assim, era quase que eu tivesse lá de novo. É. E uma viagem te deixa um profissional mais criativo. Então, além de você aprender muito, ela mexe com você em várias áreas, né? Então, realmente, assim, a gente precisa, né, viver essas experiências. E o tanto Ô, que André, desestressa? uai, tá doido? Ô, André, vou deixar ela salva para vocês assistirem, viu? A gente já falou de tudo. A gente foi na finança, andou em vários assuntos, contou perrengue de viagem, né? Então, assim, tá um bate-papo super legal. Olivia, eu gostei demais, viu, de conversar com você, gostei das dicas. É bom a gente sempre rever mesmo, né, nossas finanças, nosso dia a dia, para a gente realmente não deixar escapar, né, às vezes as grandes alegrias por causa de coisa pequena, que às vezes não está fazendo diferença nenhuma na vida da gente, né, a gente está gastando com coisa que aí, quando chega lá a fatura do cartão, você fala assim, não acredito que eu gastei tanto com isso, e às Exatamente. vezes um grande sonho está ficando para trás, né? Isso Então vamos mesmo. rever isso aí, né? Quer dar Muito uma bom. última palavra para o pessoal aí? Ô, gente, o que eu ia falar é o seguinte. Uma coisa que ajuda muito é a gente se autorresponsabilizar pelo que a gente quer da vida. Se enquanto eu não assumir que o que eu quero depende apenas de mim, a gente nunca vai fazer nada. Porque É, se eu continuar pensando que eu não viajo porque eu ganho pouco, então eu preciso esperar meu chefe me dar uma. Não, você pode viajar. Se você for esperar uma atitude de outra pessoa, você não tem poder de mudar. Agora, quando é, você toma para si a responsabilidade, o poder de mudar está todo na sua mão. E você é. vai conseguir. Isso aí. Aí, ó, tá vendo, gente? Planejamento financeiro e motivação. Nós falamos de tudo. Exatamente. Olivia, então, muito obrigada. Foi uma delícia conversar com você. Vou deixar a live Obrigada salva eu. aqui Foi um para o prazer. pessoal aí. Vocês divulgam, gente, para quem não assistiu, para assistir, porque vale a pena, né? E muita gratidão a você por compartilhar seu conhecimento, sua expertise nessa área com a gente, uma área tão importante para realizar nossos sonhos, né? E fazer aí Muito nossa bom. primeira viagem internacional. Muita gratidão, viu? Oi, Uma gente, das, muito né? obrigada. Hã? Que essa seja só o planejamento da primeira, que venham Isso. muitas outras. Exatamente, isso aí. Pessoal, boa noite, então. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima live. Vai seguindo a gente aí para mais dicas. Um beijo, Obrigada, viu, gente? gente. Tchau, Lívia. Um beijo. Tchau.